Olá, turminha do primeiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dispositivos Modelix. Olha só, para você conhecer um pouquinho esses dispositivos Modelix, que é o que nós trabalhamos juntos na sala de robótica. Então, nós temos aqui os dispositivos que nós vamos conhecer. São eles engrenagens, circuito UB, circuito relé, circuito INT, sensor de luz digital, sensor de luz analógico, sensor de toque, sensor de ímã e ímã, LED, cabo extensor duplo, caixa de pilha, BIP, ponte e motor Strong. Então, vamos conhecer aqui esses dispositivos para você entender melhor. Aqui nós temos as engrenagens. A primeira engrenagem que você visualiza aqui tem um eixo oval, uma entrada para eixo oval. A segunda engrenagem tem uma entrada para eixo quadrado, como você pode visualizar aqui. E o circuito UB, o que é o circuito UB, tia Fran? O circuito UB, ele possui aqui, alguns lugares para encaixar os pinos, certo? Nós chamamos de plugs. Os plugs das saídas podem ser de fonte de energia, que pode ser pilha e painel solar. E temos os atuadores, tá bom? Então, nós temos aqui, saída 1, saída 2, saída 3 e saída 4. Onde nós conectamos algo aqui, que se chama saída. Circuito relé bem parecido com o circuito UB, porém um pouquinho diferente, Para a nossa programação, tudo isso é muito importante. Então, no nosso circuito relé, nós temos aqui os plugs saídas devem ser necessariamente uma fonte de energia, que pode ser pilha e painel solar, e o outro um atuador. A entrada pode ser qualquer sensor digital. Então, nós temos aqui apenas saída 1, saída 2 e deste lado a entrada para a conexão. Circuito INT, o que é isso, tia Fran? Bem parecido com o circuito relé. Olha aqui, temos apenas a diferença aqui atrás, e no relé está escrito relé. Então, nós temos aqui os plugs saídas devem ser necessariamente uma fonte de energia, que pode ser uma pilha e painel solar, e outro um atuador. A entrada pode ser qualquer sensor digital. Então, nós temos saída 1, saída 2 e uma entrada aqui, Tia, e os outros? Então, sensor de luz digital. Vamos conhecer esse sensor de luz digital aqui, Aqui nós temos o plug do sensor. Deixa eu dar uma aumentada aqui na tela para você visualizar melhor esse plug do sensor. Então, nós temos aqui o plug do sensor, que é semelhante ao de um fone de ouvido, ok? Sensor de luz analógico. Então, nós temos aqui o sensor de luz analógico, ele possui dois plugs, tá vendo? Um que parece com a entrada de um fone de ouvido e o outro que parece a entrada de um carregador de notebook. Então, nós temos também o sensor de toque, que temos aqui o sensor de toque para microcontrolador, que tem 3 fios, um branco, um preto e um vermelho no meio. Temos aqui o sensor de toque para o INT, que tem apenas 2 fios, o vermelho e o branco. E vejam que ele tem um botão aqui em cima de pressão, de apertar. Sensor de ímã. É muito legal conhecermos nossas peças, para quando nós formos trabalhar, programar, já entender como se chama cada uma delas. Então, aqui no sensor de ímã, nós temos aqui, sensor de toque para o microcontrolador, que possui também 3 fios. Temos aqui o branco, o vermelho e o preto. E no sensor de toque para o INT, temos 2 fios, apenas o branco e o vermelho, ok? Então, nós temos aqui o ímã e do lado o sensor de ímã para o microcontrolador e aqui do lado o sensor para o INT. Temos também aqui nossos LEDs, LED vermelho, LED amarelo e LED verde. Temos o cabo extensor. Esse cabo é muito importante para nós ligarmos o projeto na nossa placa, que é chamado de cérebro.
tá? Então, o cabo extensor pode ser usado para conectar o circuito UB com o circuito INT e relé. Também temos a caixa de pilha, que você já conheceu lá, ó. A caixa de pilha, nós colocamos as pilhas aqui, de acordo com as polaridades, e tem o cabo, onde a gente liga nos conectores. Temos também o BIP. O BIP é bem parecido com os circuitos e com outras peças. Ele também possui aqui uma entrada parecida com um carregador de notebook, mas nós temos aqui atrás escrito BIP. E por último aqui temos ponte H. Essa ponte H, em um lado nós conectamos o atuador e no outro a caixa de pilhas. Olha que legal conhecer. Nós temos ainda aqui, ó, nós ainda temos para ligar nessa conexão nosso motor Strong. E quem lembra do motor Strong? O motor Strong, ele é conectado com as rodas, quando tem um projeto que necessita de rodas. Então, nós temos aqui o esquerdo e o direito. Ó, esse pininho branco é onde a gente encaixa a nossa roda, por exemplo, do lado direito e a nossa roda do lado esquerdo. Os parafusos devem sempre ficar para cima, pois eles indicam o lado do motor. Se os parafusos estiverem para cima, o cabo para cima e o eixo do motor para a direita, significa que ele é o motor direito. Se os parafusos estiverem para cima, o cabo para cima e o eixo do motor para a esquerda, ele é o motor esquerdo. Então, vamos relembrar agora, ó, já que nós conhecemos aqui as peças e todas as nossas utilizações de sensores e todas as pecinhas para programar. Então, agora nós vamos relembrar um projeto que não foi programado, que não precisa de programação. Qual é esse projeto? Quem lembra dele? Quem lembra da gangorra? Então, a gangorra foi o nosso primeiro projeto. E nós vamos falar aqui agora por que a gangorra não precisa de programação. Mesmo que a tia Fran coloque um circuito de programação, uma placa, um cérebro para funcionar, não é um projeto que nós possamos utilizar programação. Ele é apenas um projeto chamado de corpo. Apenas um corpo para você entender sobre a montagem, estrutura, encaixe das peças. Então, nós tivemos aqui todas as pecinhas e foi um projeto que montamos rapidamente. Então, vamos relembrar para você ver se encaixou corretamente, se participou corretamente dessa atividade ou se errou alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós sempre começamos com a lista de peças. Então, todos os nossos projetos necessitam a conferência da lista de peças. Nesse caso da gangorra, nós utilizamos 2 barra kids 3x1 na cor vermelha, 2 barra kids 3x1 na cor azul, 1 barra kids na cor amarela 3x1 e 2 barra kids na cor laranja também 3x1. 2 plataformas kids 5x3 na cor laranja, 2 plataformas kids 5x3 na cor vermelha, 2 barra kids 5x1 na cor azul, 2 plataformas 5x3 e 2 plataformas 3x3 na cor amarela. Uma plataforma grande de 3x21, tá? Então, essas peças são muito importantes para que nós possamos construir corretamente o nosso projeto. Então, vamos relembrar aqui o manual da montagem da gangorra. Lembrando que nós montamos com grupos de 5. Essas 5 pessoas, sempre temos uma pessoa que começa primeiro em uma semana, outra que começa primeiro na outra semana, e assim por diante. Então, vamos aqui fazer de conta que estamos com 5 pessoas, para que possamos entender melhor toda essa estrutura de montagem. Então, a pessoa 1 do grupo vai produzir a primeira peça, ou melhor, 2 peças. Olha aqui, ó. Então, essa pessoa vai pegar 2 pecinhas na cor vermelha, desse tamanho aqui, ó, 5x3. E 2 pecinhas na cor amarela, 2 plataformazinhas, de 3x5. E vai fazer o quê? Usar um encaixe dessa forma que está sendo demonstrado aqui, ó, de cada lado. Então, tem que usar sempre de acordo com
com o que está sendo demonstrado. Então, os pinos na perfuração indicada, deixando aqui uma fileira de pinos para baixo e outra para cima, dos dois lados. Encaixar, deixando os pinos de 3 para este lado, para a esquerda. Ok? Então, feito isso, temos aqui as duas pecinhas prontas. Então, o aluno 2 vai pegar duas pecinhas, 5 por 3, e vai fazer um encaixe aqui, ó. Vai encaixar aqui embaixo dessas duas peças que já estão prontas pelo aluno 1. Então, vai encaixar nessa perfuração aqui indicada, ó, onde tem os pinos vermelhos, vai encaixar deixando os três pinos para fora da peça cor laranja. Feito isso, temos aqui a produção dessas duas peças. Então, o aluno 3 passa, então, para mais um passo. O passo do aluno 3 é separar duas pecinhas 5 por 1 na cor azul e fazer o encaixe dessas duas pecinhas aqui anteriormente prontas. Feito o encaixe de acordo com o manual, aonde está mostrando a perfuração indicada, feito isso, nós teremos esse desenho aqui. Então, montando a estrutura de acordo com o que está sendo pedido, não tem erro, tá bom? Então, nesse momento, a figura está dessa forma. Quer dizer que o encaixe foi feito corretamente, deixando os pinos de acordo com o que está sendo mostrado. Desse lado, 3 pinos. Desse outro aqui, 2 pinos para cá. Feito isso, passamos para o aluno 4. O aluno 4 vai pegar duas pecinhas e criar uma peça. Então, o aluno 4 vai pegar essa peça 3 por 1 e encaixar em uma plataforma 3 por 21, aquela grande lá que nós temos da nossa gangorra. Então, vai produzir essa peça aqui, que é uma peça principal da gangorra, ok? Feito isso, o aluno 5 vai pegar essa peça aqui, vai pegar essa peça e vai encaixar na peça produzida anteriormente. Então, nessa peça produzida anteriormente, bem aqui no meio, nós teremos, então, ó, a base, a estrutura já da nossa gangorra. Olha aqui, ó, produção da nossa gangorra aqui, mostrando para vocês que ela está quase pronta. Então, passamos novamente para o aluno 1, que vai pegar duas pecinhas 3 por 1 na cor azul e vai encaixar aqui. Ai, tia, mas está mostrando uma laranja. Que, por exemplo, se você não tiver uma azul, pode usar uma laranja, tá bom? Então, se não tiver uma laranja, pode usar azul. E se não tiver azul, pode usar vermelha. A cor que tiver disponível para utilização. O importante é seguir o tamanho da peça e encaixar corretamente na perfuração indicada, onde está mostrando aqui as perfurações para você, deixando o pino para cima e colocando o pino de 2 para baixo. Feito isso, temos aqui esse desenho, essa estrutura montada. E então, passamos novamente para o aluno 2, que vai produzir mais duas pecinhas muito importantes para a nossa gangorra, nossa montagem da gangorra. Então, o aluno 2 vai pegar duas pecinhas 3 por 1 na cor laranja e duas pecinhas 3 por 3 na cor amarela. Essas são as plataformas pequenas, tá? Feito isso, vai fazer o encaixe dessa forma. 2 pinos para baixo. Então, 2 pinos para baixo. Tia, mas está mostrando a cor azul. Como eu disse, você pode usar azul, laranja, vermelha, a peça que estiver disponível. O importante é o tamanho a ser seguido. A estrutura deve ser montada com a peça que está pedindo. Nesse caso, 3 por 1 e pinos para baixo, para encaixar nessas perfurações aqui. Feito isso, temos duas pecinhas prontas aqui, ó. Quando essas pecinhas ficam prontas, nós temos aqui o aluno 3, que vai pegar uma dessas pecinhas e vai encaixar aqui, ó, nesse buraquinho aqui da pecinha azul. Feito isso, ó, nós temos aqui essa estrutura aqui, ó, tá? Então, é importante ressaltar isso. Então, é muito importante você prestar bastante atenção para que possa seguir corretamente o nosso manual, tá? Para que possa seguir corretamente o nosso passo a passo. Então, quando esse encaixe é feito, nós temos esse desenho aqui, ó. Agora, passamos para o aluno 4, que vai fazer mais um passo. Então, o aluno 4
vai fazer o passo de pegar essa outra pecinha e encaixar do outro lado, ó, do outro lado da nossa estrutura, bem na perfuração indicada aqui como demonstrado. Ó, feito isso, temos esse desenho. E então o aluno 5 vai finalizar a nossa gangorra, colocando 2 pecinhas 3 por 1. Pode ser vermelha, azul, laranja, como eu disse anteriormente, tá? Bem aqui, ó. Bem aqui, deixando 2 fileirinhas de perfurações. Então, vai colocar... Nós temos esse desenho aqui. Então, vocês viram que nesse projeto bem simples e bem pequeno e bem fácil, cada aluno produziu pelo menos 2 vezes. Então, em cada grupo, cada aluno fez 2 passos. Olha que legal, todo mundo trabalha no projeto, todo mundo encaixa as peças, todo mundo vê o projeto sendo criado e funcionando. Então, nós temos aqui, ó, a gangorra por todos os ângulos. Quem lembra das fotos que nós tiramos? Foi bem legal, né? Então, todos os alunos que produziram a gangorra, ó, nós colocamos aqui alguns ângulos para você visualizar, tá? Então, espero que tenham gostado de rever esse projeto aí, para que nós possamos continuar construindo. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a gangorra. Então, é muito importante em todos os projetos nós conhecermos sobre cada um deles. A gangorra, nós vimos aqui os dispositivos, nós vimos que a gangorra é um projeto que não precisa de programação, mas nós fizemos aqui o passo a passo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a gangorra, a história da gangorra. A gangorra é um equipamento de lazer desportivo infantil, que consiste de uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixa, no seu ponto central, que nós chamamos de fulcro. Tá? Então, esse meio aqui é chamado de fulcro. Usando o princípio de máquina simples, alavanca, tá bom? É um tipo de alavanca. Então, é muito importante conhecer a história desses dispositivos que nós utilizamos. Então, viram aqui que é um tipo de alavanca, olha isso, que legal conhecer tudo isso. Geralmente, uma gangorra está equipada com 2 assentos, certo? Assentos e manípulos, nós chamamos assim, em cada ponto. 2 pessoas de pesos comparáveis sentam-se nas extremidades da gangorra e, alternadamente, impelem-se para cima por flexão dos joelhos, fazendo descer a extremidade oposta. Então, quando você sobe e desce, isso é chamado impele-se por flexão de joelhos. Provas de acrobacia circense, desportiva e de agilidade animal fazem frequentemente uso de balanceios. Balanceios também é um tipo de gangorra. Tá? A palavra gangorra tem muitos significados. Na ludologia, estudo dos brinquedos, é uma prancha retangular comprida, apoiada somente no centro, ó, onde 2 indivíduos sentarão cada um em uma extremidade e o impulsionam-se para o alto com seus pés. Entendendo melhor, estruturas alavancas. Tio, o que é isso? O termo máquina simples é empregado a objetos ou instrumentos que facilitam diversas tarefas no dia a dia. As máquinas simples estão presentes nas mais variadas formas e muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhares. São exemplos de máquinas simples, uma roldana, um plano inclinado, e especialmente nesse capítulo, uma máquina simples, muito comum e de extrema utilidade, a alavanca. A alavanca é normalmente um objeto rígido, que é usado em associação com um ponto de apoio que nós chamamos de fulcro, para multiplicar a força mecânica e aplicá-la para movimentar outro objeto. Nesse caso, nós chamamos de resistência, tá? Com menor esforço. Essa amplificação na força é denominada vantagem mecânica. Existem 3 tipos de alavancas. São elas, ó, interfixa, que com o apoio entre a força aplicada e a força aumentada, nós temos aqui o exemplo da gangorra, tá? Então, quando você senta aqui, ó, nós chamamos de força aumentada. E o ponto de apoio? A força aplicada e a alavanca. Então, nós temos aqui um desenho só para você visualizar e entender um pouquinho, tá bom? O exemplo é a gangorra, como a tia Fran falou agora. Levantar o peso de uma pessoa utilizando uma alavanca
exige muito menos força do que levantar o mesmo peso com os braços, ok? Então, nós temos também a interresistente, com a força aumentada entre o ponto da força aplicada e o ponto de apoio. Ó, aqui, ó. Esse exemplo aqui, nós temos, por exemplo, uma porta, tá? Então, aqui tem o batente da porta, a porta e a maçaneta. Então, utiliza-se menos força empurrando a porta no ponto da maçaneta do que a empurrando de um ponto mais próximo do batente. Interpotente é o nosso terceiro tipo. Então, com o ponto de força aplicada entre o ponto de apoio e a força aumentada, que é só desenhos para você conseguir visualizar e ter um pequeno entendimento de que existe o terceiro tipo de alavanca, que é o interpotente, tá? Então, nós temos um exemplo aqui, veja nessa figura, o exemplo de alavanca e suas classificações. O exemplo pode ser um taco de beisebol, tá? Que é o ponto de apoio onde você coloca as mãos e faz a força aplicada. A força fica aumentada quando nós usamos a bola para rebater, por exemplo, tá bom? Então, é necessário menos força para rebater a bola na extremidade do taco que rebatê-la próximo à força aplicada. Tá? Então, se eu rebater a bola por aqui, vou precisar de muito mais força. Então, nós temos aqui alguns exemplos, vou aumentar um pouquinho aqui a tela para você visualizar melhor o tipo de alavancas. Nós temos aqui as interfixas, temos, por exemplo, a tesoura, tá? A tesoura, o martelo, tá? Então, temos as interresistentes, as interpotentes, e aqui alguns exemplos só para você conhecer, tá bom? Então, conhecemos um pouco sobre a história da gangorra, aprendemos o conceito das alavancas e como elas podem ser importantes no nosso dia a dia. Agora iremos... Bom, nós já montamos, né, uma gangorra na prática e acabamos de ver o nosso projeto de novo aqui para vocês. Nós tivemos aí de volta toda a estrutura e montagem e o conhecimento desse projeto. Espero que vocês tenham gostado de rever, tá bom? Nós tivemos aí no nosso cronograma e principalmente agora aquela nossa atividadezinha de perguntas para você refletir aí na sua casa. Qual dessas estruturas usa o conceito de alavanca? Guindaste? Elevador? Caminhão? Casa inteligente? Gangorra? Nós já tivemos aí a explicação. A gangorra é mais utilizada como o quê? Também a tia Fran falou. Cite 3 tipos de alavancas diferentes. Acabamos de ver os tipos dela diferentes aí. Até falamos sobre a porta. Porque não podemos ter pesos muito diferentes para brincar na gangorra. E então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Um grande abraço para você, até a próxima!